Cauê, Oi, Shirley. tudo bem? Tá me Como você tá? vendo? Tô Sim. ótimo. Agora sim. Bem jovens. Olá a todos. Bom, quero agradecer, Shirley, pela generosidade em conversar com a gente, em ter participado da programação do MUBI nesses últimos tempos. E a gente podia começar logo, como a gente está gravando, então se alguém chegar depois, assiste a gravação, tá bom? Vamos começar? Tá, podemos sim, Cauê. Prazer é todo meu pelo convite. Muito feliz de falar com você, sempre fico muito feliz. Você é um grande querido. E toda a equipe do MUBI também são pessoas maravilhosas. Shirley, para a gente é sempre um imenso prazer te encontrar e trabalhar com você. Ah, para mim, muito mais. Pode pôr muito mais nisso. Eu gostei muito também. Ô Shirley, você sempre trabalhou muito com o ar, né? O ar sempre foi uma fonte de investigação, e agora, nesse momento, o ar é um pouco perigoso, né? A gente está com receio de respirar esse ar, fica pondo máscara, é obrigado a pôr máscara, né? Como é que você está vendo? é, Como é que você está sentindo, na verdade, né? Essa importância dada ao ar? Ah, Cauê, acho que todos nós estamos muito preocupados com essa pandemia, né? No mundo inteiro, na verdade, né? E, claro, nesse momento a gente começa a refletir sobre a vida, sobre o que fizemos, o que gostaríamos de fazer, né? Mas eu continuo minha pesquisa com ar e acho que temos que ter cada dia mais consciência da importância da natureza, que purifica esse ar, né? E eu acho que isso, de alguma maneira, está mexendo com as pessoas, né? Está fazendo as pessoas refletirem mais sobre o estrago que o homem fez na natureza, né? E eu Pessimista. Tá bom, sim. muito preocupante também, né? Essas coisas todas que a gente está vendo, a falta de apoio, né? Governamental para as pessoas. E nós somos privilegiados, né? E os outros. Isso me preocupa muito. O Chile, a gente podia começar falando dos trabalhos que você expôs na exposição ambiental Arte e Movimentos, no MUBI, que aconteceu o ano passado, em 2019, e, e tinha um cubo bem, né, grande, de mais ou menos 1 metro por 1 metro, tal como está na imagem, com fuligem, né? Tem algo do ar, mas tem algo da questão da queimada e do fogo, que também é uma constante na sua produção. E você faz uma série de trabalhos usando o fogo, né? Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essa relação que você tem muito com a natureza. Claro, o fogo necessita do ar para a combustão acontecer. Eu queria te ouvir um pouco sobre como você pensa a relação desses dois, assim, do fogo com ar. Então, na verdade, se não houvesse ar, não teria o fogo, né? E vice-versa, né? Então, assim, a minha relação com o fogo vem desde criança, quando eu morava na fazenda e passava férias na fazenda. Minha vida inteira eu vivi perto de zona rural, no sertão, né? E então, assim, o fogo é uma presença natural, tanto nas queimadas quanto no dia a dia, porque as casas têm fogão a lenha. Então, assim,
desde criança eu convivi, e é um fascínio o fogo, é um fascínio, imagino para um adulto, imagino para uma criança o fascínio. E cortou o som, Shirley. Shirley, você precisa botar unmute no seu programa. Pronto, voltou. Agora deu? Sim. Deu? Obrigada. Então, eu sempre convivi com o fogo. E as formas que o fogo tem, as cores, né? Porque tem todas as cores. E isso foi muito presente na minha infância. Desde criança, eu desenhei com fumaça, desde muito pequena, ou com arame incandescente, a gente colocava no fogão a lenha, o arame, ficava incandescente. E aí... Não. Está ouvindo? Está ouvindo? Vou pedir para todo mundo que tá conectado desligar o áudio, deixar menos a Shirley, obviamente, né? Por favor. Mamãe, abaixa aí. Abaixa. A gente sabe, você fez melhor aquela outra, mais juntos. Por favor, retire o som todos, por favor, porque está dando interferência. Será que eu posso continuar agora? Vamos lá, Shirley. Então, o fogo sempre foi parte do meu universo. E acho que de toda criança que tem contato com a zona rural, na fazenda, é um fato, né? E, claro, no Planalto Central, onde eu vivi minha vida inteira, tinha muitas queimadas e eu não fiquei insensível a isso, né? E esse cubo, na verdade, é a apreensão desse momento que a gente não pode segurar com a mão, desse momento fugaz, né? Então, o cubo que você mostrou anteriormente e me perguntou tem a ver com essa vontade de segurar algo que é incontrolável, que você não retém nas mãos, que é a fumaça, né? Então, a ideia foi um pouco essa. E você estava falando um pouco do modo como você usa a fumaça como um material para pintar, né? Para desenhar mais do que para pintar, né? E você usa muito essa relação da luz e da sombra, e as letras e as palavras e a poesia, de um modo geral, é muito recorrente no seu trabalho, né, Sheila? Você fez até uma exposição toda voltada para essa questão da palavra, com a poesia, em Minas há não muito tempo. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa relação da palavra com o fogo. Então, essa ideia de trazer... Na verdade, a fumaça, como eu te disse, eu sempre trabalhei, mas eu não tinha como agarrar essa fumaça e fazer com que ela permanecesse na superfície ou do papel ou da tela, sem que ela perdesse as características próprias da fumaça, ou seja, a sua tridimensionalidade. Então, para mim, foi muito difícil, e demorei muitos anos, para criar uma espécie de um gel que eu coloco na superfície do papel da tela e que ele absorve a fumaça, ao invés de ser uma fixação. Porque se você fixar a fumaça, ela vira carvão. Então, de uma maneira, eu retenho essa fumaça na superfície da tela ou do papel. E aí causa essa tridimensionalidade. E, com o passar dos anos, também eu fui criando técnicas de experimentação para fazer isso ficar mais evidente. E nesses trabalhos específicos,
que eu desenvolvi com a sua curadoria para o Minas, em Belo Horizonte, ele estava relacionado com a literatura especificamente, porque era um trabalho feito para um espaço específico, onde existia uma parede com janelas enormes que pareciam livros abertos. E a ideia foi deslocar essa folha, como se fosse uma folha de um livro, para a parede oposta. Então, É esse aqui que você está falando, né? Exato. Essas janelas eram imensas e tinha uma luz. E era a sensação, quando eu vi essa galeria pela primeira vez, foi que, como se eu estivesse lendo um livro aberto com aquela iluminação que a leitura me dava, né? E então aí eu desenvolvi esse projeto com essas letras sobrepostas que cria uma ideia de confusão dentro desse monte de fumaça, né? Que nada é nítido, até que a palavra aparece. Quando a palavra aparece, então você tem aquela clareza. É como um pouco como a criação, ou a criação de uma poesia, que você fica meio num lugar nebuloso até que, de repente, vem aquela palavra certa e você consegue usar perfeitamente e completar aquele poema, né? Então, essa exposição foi toda sobre, na verdade, ensino, a transformação, né? Porque a arte ela transforma, né? Então, esse trabalho todo que nós fizemos no Minas é um trabalho que é relacionado com o contato vivo, com a transferência de conhecimento sobre livros, sobre literatura e sobre os rastros, né? O Shirley, falando do restos e rastros, né, a gente podia retomar um trabalho que é uma série, né, sua, que você também apresentou no MUBI, que é esse que você parte, né, do ar filtrado pelos aparelhos de ar-condicionado de carros, em sua maioria, né? Então, você usa, né, a poluição justamente para né, criar espécies de skylines, criar formas, né? Então, você tenta dar uma materialidade para o ar. Você falou dessa dificuldade, né, em reter esse ar, né, em fixar na tela, mas no caso do ar-condicionado, o aparelho, o filtro acaba fazendo isso já automaticamente, não é? O filtro ele tem essa função de purificar o ar, né? Que entra, e é super importante ter filtro de ar-condicionado nos carros, né? Mas, nesse caso, ao invés de eu colocar a fumaça sobre a superfície, eu retiro, no caso do filtro. Porque, quando eu recebo o filtro, ele tem que passar por todo um tratamento, uma higienização, uma limpeza, uma detetização, como se fosse assim, uma limpeza mesmo, porque dentro do filtro tem tudo. Tem folhas minúsculas, tem cabelo, tem tudo que tem no ar, muita sujeira. Então, eu tenho que limpar, higienizar, matar todas as bactérias e vírus e tudo, para depois eu começar a trabalhar. E eu, nesse caso do filtro, eu retiro a fumaça para eu realizar a tonalidade que eu gostaria que aquela peça tenha. Então,
a maioria dos filtros, principalmente de São Paulo, Los Angeles, eu já trabalhei com vários ares de várias cidades, porque essa pesquisa eu comecei em 83, na verdade, quando eu morava nos Estados Unidos. Então, eu comecei a coletar esses filtros e as grandes cidades, eles são negros, eles são muito espessos de uma camada preta, negra. Então, às vezes, tem trabalhos que, como aqui você vê, esse trabalho tem uma nuance mais para o branco, tem mais escuros, manchas. Então, isso é porque foram retiradas da superfície a fumaça, né? Foi retirada da superfície a fumaça. E para dar essa visão do skylight que eu quis dar nesse trabalho específico. Mas tem outros trabalhos também que é como se o ar estivesse andando assim na superfície do desenho, né? Que aqui no caso ó, é um filtro que foi trabalhado, prensado para dar essa forma com essa ideia de que o ar está passando por ali, né? Tem vários outros que esse movimento que dá uma visão de ótica, né? Também por causa do ar, é como se o ar fosse parte, né, do trabalho. Nesse anterior que você mostrou, fica nitidamente, aí você vê essas manchas, ó, como umas nuvens, ou essas manchas são provocadas por mim, porque eu retiro a fumaça do local onde está branco, era um pouco enegrecido ou cinza, aí eu retiro e vou criando a composição do trabalho. E o título que você dá para alguns, nem todos têm título, mas tem uma referência muito à noção de apropriação. Tem um que você fez, você chamou O Ar de São Paulo, em referência àquele ar de Paris que o Duchamp havia feito, né, numa garrafinha vazia, né? Na verdade, a primeira vez que eu trabalhei com ar foi em 79. Eu fiz uma viagem a Buenos Aires. Foi a primeira vez que eu visitei Buenos Aires, eu tinha 22 anos, e eu fui comprar uma bolsa, que a minha bolsa tinha molhado e tal. Eu fui comprar uma bolsa e dentro da bolsa veio uns sacos de ar, porque elas colocavam, nas lojas, eles colocavam sacos de ar dentro da bolsa para a bolsa ficar inflada, como se tivesse algo dentro, né? E eu achei aquele incrível, eu fiquei tão fascinada que eu pedi à mulher aqueles saquinhos cheios de ar, e aí eu fiz Buenos Aires, porque é o ar limpinho, branquinho daquilo. E eu acabei não comprando a bolsa, porque eu fiquei encantada, e ela foi me dando os sacos, e eu enchi uma sacola enorme cheia de saquinhos. Então, isso foi em 79, eu fiz Buenos Aires. Depois, quando eu fui em 83 morar nos Estados Unidos, né, ganhei a bolsa da Fulbright, fui para os Estados Unidos e lá eu então, vendo, uma amiga foi trocar o ar-condicionado do carro dela, porque meu carro aqui no Brasil não tinha ar-condicionado. Naquela época, nos anos 80, assim, era raro os carros terem ar-condicionado. Era caro, carro a carro. E o meu era um Vox e não tinha. Então, quando ela foi trocar, eu vi a cor do filtro e fiquei muito impressionada e pedi o filtro para a pessoa, se ele poderia me dar.
ele me deu e aí eu fui pesquisando, abrindo o filtro, fui limpar, fui pesquisar, estudar a necessidade de um carro ter ar-condicionado, que é muito interessante. Eu tenho uma fita de VHS sobre que um senhor que fabricava filtro em Los Angeles me deu, explicando por que era necessário ter filtro no carro. Então, assim, aí comecei a pesquisar e fui fazendo. E esses do ar de São Paulo, na verdade, eu estava coletando há muitos anos filtros de ar-condicionado e queria fazer algo com fazer um trabalho, até que você me convidou para fazer aquele projeto do MAN, da gravura. Então, eu propus esse trabalho que foi aceito. E aí fiz o Ar de São Paulo. E Shirley, antes de a gente falar dos outros trabalhos, você podia contar um pouquinho para a gente só das suas pesquisas atuais com ar, porque, afinal de contas, as máscaras também são filtros que a gente tem usado, né, para filtrar o ar. O que você anda pensando em relação a isso, ou produzindo em relação a isso? Olha, sabe que a máscara que eu uso é uma máscara feita de algodão, algodão puro, 100% algodão duplo, e ela tem uma abertura, e eu coloco um filtro de café dentro, porque aí você fica super protegida. Não tem perigo de passar nada. Então, olha, eu acho que nunca o ar foi tão notado, né, como agora, nesse período, porque se tem um ventinho, as pessoas pensam, se passa uma pessoa rápida, um carro perto, será que o vírus saiu da rua e jogou em você? Enfim, eu acho que é um momento de muito medo, né? Eu tenho medo, todo mundo eu acho que está com um pouco de receio, mas eu tenho pensado muito em usar esse momento de reclusão para fazer um trabalho que eu estou fazendo sobre a importância do ar para nós. Na verdade, o quanto é importante o ar puro, né, para o ser humano, porque as folhas, a natureza, o meu trabalho sempre tem essa conotação, relação, uma crítica sobre a atuação do homem na natureza. Então, assim, o oxigênio é gerado pelas folhas, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, em contraponto com a ação do homem. Então, o próximo trabalho que eu estou fazendo para carbono, para a retrospectiva que vou realizar na carbono, tem essa configuração. A natureza, o quanto ela é preciosa, e o ar e o oxigênio que ela produz, né? Que a gente precisa viver desse oxigênio. Então, o trabalho está desenvolvendo nesse assunto. Tá. Vamos continuar vendo alguns trabalhos. Talvez a gente pudesse falar um pouco, que a gente não tocou no assunto, da água. Você foi tomar água até, porque também é uma constante, né? A ideia do reflexo. Você tem um trabalho que você chamou de piscina, que você fez recentemente, não é, Shirley? E que tem a ver com a ideia do reflexo, né? Tem um pouco a ver com isso. O olho d'água, que também parte muito da própria literatura, no caso da Clarice Lispector, que é uma referência. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse a trabalho água. foi feito. Então, a água, ela sempre esteve presente no meu trabalho, às vezes de uma maneira mais
virtual, né, na verdade, aí nesses trabalhos, uma simulação através do espelho, a simulação da água, onde as pessoas podem pisar, podem caminhar, né? A interação do sujeito com o espaço, com a obra. Então, esse trabalho foi realizado em Goiânia e é como se fosse um poço, né? um poço d'água no meio do Planalto Central, onde as pessoas podiam mergulhar, se ver, caminhar nessa superfície. E essa ideia eu fiz em vários outros locais. No caso do Museu Vale, que você mencionou, do Olho d'Água, que foi uma instalação que o sujeito podia entrar e sentir dentro de uma cachoeira, na verdade. E também tinha um espaço todo do museu que era muito grande, que foi todo espelhado e que a pessoa podia entrar, mas também tinha uma filmagem em tempo real do mar, exato. Tinha uma filmagem em tempo real do mar, da Ilha de Vitória. Então, era como se eu tivesse derrubado as paredes do museu, porque se você olhava pelas portas, você via o que estava acontecendo dentro do museu. Então, tinha uma confusão de realidades. É um pouco isso que eu estou falando da escrita, é uma confusão. E tinha também nas paredes frases, né? Na verdade, esse trabalho foi feito sobre o livro da Clarice chamado Água Viva. Então, eu editei o livro todo, frases que eu editei e escrevi nessas paredes. Então, tinha também essa confusão de um lugar que está aqui, está lá, onde eu estou. É um pouco nesse mundo virtual que a gente vive, né? A gente vive um pouco assim, né? O que é real, o que não é, o que está acontecendo aqui no computador, mas está acontecendo lá fora, sabe? Essas coisas. Então, o trabalho era um pouco sobre isso. E um elogio à água, né? À Vitória, porque Vitória é uma ilha. Então, eu quis trazer a água para dentro do museu e também evocar e focar a importância da água, né? Da água para o mundo, para o planeta, né? Então, era um pouco essa ideia. Nessa exposição, Shirley, você se valeu um pouco da água do mangue, que era muito usado pelas artesãs, né, que faziam as panelas, as paneleiras, usando muito a ideia do tanino, e você usava o tanino como tinta, e ele nada mais é do que uma água também, né, uma água tingida com a raiz do mangue. Porque a Vitória é muito interessante. Tem essas paneleiras que são os nativos brasileiros que usavam a argila e usavam a água do mangue como selante quando a panela estava sendo colocada no fogo. A argila, eles colocam a argila, a panela, com a argila eles fazem a panela. E aí coloca essa panela no fogo, ao vento, na rua, eles queimavam aquelas panelas. E elas podem rachar.
Então, com a água do mangue, eles jogavam a água do mangue em cima da panela e aquela água ela tem uma espécie de uma resina que é colocada na superfície e sela essa panela para ela não vazar. Porque a argila lá de Vitória contém muita areia. Então, assim, eu fui a Vitória, pesquisei isso no ano 2000, quando eu recebi o convite do Ronaldo Barbosa para fazer. Aí demorou 12 anos, eu fiquei pesquisando, indo e voltando. Eu coletava a água do mangue, levava para Uberlândia, onde eu morava na época, tentava fazer testes e não acontecia nada, até que eu um dia pensei, eu vou esquentar essa água, porque se elas colocam na panela quente, eu vou esquentar a água. Esquentei a água e então reduzi a água, e quando a água é reduzida, ela fica grossa com essa resina. E essa resina, então, eu pude criar os desenhos e pude fazer esses trabalhos. Esses trabalhos que estão aí foram feitos com essa comunidade das paneleiras de Vitória, que executaram as peças, e elas são todas pintadas, né, com a água do mangue. E os desenhos da parede que são vistos aí são feitos com água do mangue, que é uma coisa incrível, que dá para tingir tecido, fazer roupa, porque ela é uma nódoa, não sai, nem com água sanitária se tira. É uma nódoa permanente. Então, essas descobertas foram muito interessantes. Eu dei palestras, cursos para as paneleiras sobre o tingimento, sobre a utilização dessa água. Como é um patrimônio nacional, esse manguezal, e, portanto, não há panelas nem paneleiras sem a água, eu achei interessante ensiná-los, ou mostrar, na verdade, mostrá-los outras possibilidades. Quem quisesse desenhar, quem quisesse tingir, lá, fazer alguma coisa de moda, ampliar um pouco mais o universo daquela comunidade que vive e sobrevive com a execução das panelas, né? O Shirley, a gente tem mais ou menos 5 minutos. Eu não sei se alguém que está aqui gostaria de fazer alguma pergunta, pode escrever no chat ou fazer diretamente para a Shirley nesse finalzinho. Shirley, eu queria fazer uma pergunta que você comentou no seu trabalho sobre o ar, sobre a água e sobre o fogo. E a terra? Você que vem sempre viveu perto da área rural, né? Tem a terra no seu trabalho? Tem, eu acho que deve ter um slide aí, não, Cauê? Tem um trabalho que eu fiz no Arizona. Na verdade, tem vários trabalhos com terra, mas um deles, quando eu morava em São Francisco, em Berkeley, mais específico, eu fiz um trabalho, uma instalação que chamava Minha Terra e Sua Terra, porque em São Francisco, na região da Bay Area, lá na Califórnia, a terra é cinza, porque é uma região vulcânica. E a minha terra, de onde eu nasci, é uma terra vermelha. Então, eu fiz uma sala com uma terra cinza, que era Your Land and My Land, era uma terra vermelha que eu consegui em outro estado, em Utah. Tive que ir em Utah buscar terra para colocar dentro da galeria. Eu repeti essa instalação no Dragão do Mar, em Fortaleza, porque lá em Fortaleza também a terra é mais cinza.
Então, eu fiz esse trabalho lá no Museu do Mar, no Dragão do Mar, sobre sobre a cidade de Fortaleza, sobre a região, né? Era em contexto com o lugar. E aí eu achei muito interessante refazer esse trabalho da terra. Ô, Sheila, tem uma pergunta aqui no chat da Carol Paes Leme, que queria saber, sua sobrinha, pelo jeito, né, como que a tia Shirley pensa em fazer instalações digitais nesses tempos de pandemia? Ela quer saber o quê? Você pensa em fazer instalações digitais? Não penso, não tenho feito, não. Carol, na verdade, eu tenho ficado longe da área das redes sociais, de televisão, eu estou mais em contato com a natureza, estou repensando a minha vida, vivendo outro momento de muita reflexão e amor, muito amor com a minha família. Tá, se ninguém tiver mais uma pergunta, Shirley, não sei, talvez a gente pudesse encerrar, a gente tem mais ou menos 2 minutos, pensando um pouco a partir de agora, né? Como que você tem conseguido? Você não está indo no ateliê, né? Você está fora de São Paulo, você me contou. Você tem trabalhado como, então, já que o ateliê é um pouco a cabeça e a natureza, onde está esse fazer? Olha, Cauê, eu tenho lido muito, 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 e tenho escrito poemas, tenho trabalhado, é claro, como você disse, o ateliê na cabeça, mas eu tenho cantinho. A gente tem menos de 1 minuto, tá, Shirley? Só para encerrar, então, só vai cair a linha daqui a pouquinho. Eu tenho um canto aqui na casa que eu posso trabalhar. Eu estou trabalhando nessa retrospectiva que eu vou fazer na Carbono quando acabar a pandemia. Mas eu tenho trabalhado também um pouco. É necessário, não tem como não trabalhar. O artista trabalha todo momento, né? Então, eu estou produzindo aqui, estou produzindo. Eu acho que não é necessário, ninguém precisa de um espaço. É necessário porque você sai da sua vida normal, cotidiana, e vai lá para aquele espaço para concentrar. Mas a criação se dá em todos os lugares, né? Então, aqui eu arranjei um cantinho e lá eu estou produzindo as minhas coisas. Tá bom, Shirley, eu agradeço bastante pelo papo com você. Espero que a gente possa se reencontrar ao vivo numa próxima oportunidade. Obrigado, viu, Shirley? Obrigado a todos. Parabéns, Shirley. Obrigada, obrigada eu. Obrigada. Parabéns, Shirley. Parabéns, foi ótimo. Adorei, muito boa vai a conversa. Obrigada, Shirley. Obrigada, eu que agradeço. Beijo. Parabéns, Shirley. Um beijo. Adorei. Shirley.